dar uma aproximada, não tem problema. Não seja por isso. Senhora, põe o microfone. Coloca, deixa eu ver se tô bonita. Qual é a chance de você não estar? Eu acho que a intenção aqui, eu não tô, tá gravando lá, mas eu vou cortar essa parte do início, tá? É só pra gente poder alinhar. Eu vou me apresentar rapidamente você, e aí você fala mais sobre você. E aí a gente conversa sobre... Mas fala o que sobre mim? Você vai dizer o que você faz na vida, tá? Apresente-se nesse sentido só. E depois a gente deixa o negócio rolar. Tá. Tá bom. Eu acho que é mais pra gente conversar entre a gente mesmo, esquece lá o que tá gravando depois e a gente foca o olho no olho aqui e deixa eles se virarem. Tá. Deixar. Tenho uma certa experiência. Você tem uma certa experiência com isso? Um pouquinho. Vamos lá. Recomeçar não é começar do zero. É valorizar aquilo que já é seu. Foi dessa forma que eu comecei, há umas semanas atrás, a gravar uns vídeos a respeito da reforma do meu apartamento. Eu vi ali uma oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho e também de gerar alguma conexão com você. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Betânia, eu sou responsável pela B-Designer, eu sou designer de interiores. E numa primeira temporada eu comecei a gravar vídeos a respeito da minha reforma. E eu entendi que eu estava falando mais da transformação da minha vida do que do meu trabalho. E agora eu estou começando a convidar pessoas que fazem parte da minha vida, ou que eu conheço, que também têm uma história de transformação. E que, além disso, entenderam como o ambiente faz diferença nessa trajetória. Hoje eu trago aqui uma amiga pessoal íntima, a Cris, e não podia começar de um jeito diferente, tinha que ser com ela. Porque se existe uma pessoa que eu conheço que entende de transformação, essa pessoa é a Cris. Seja muito bem-vinda, Cristiane Ribeiro. Primeiro que eu estou muito lisonjeada por ser a primeira, né? Eu acho que antes de me apresentar, eu preciso apresentar a nossa amizade. É verdade, é verdade. Eu preciso apresentar a nossa amizade porque é desde a faculdade e é uma amizade que se transformou muito. Ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Eu hoje tenho um filho de 20 anos e você acompanha meu filho desde criança. E eu meço a nossa amizade pela evolução do Enzo. Daí a primeira transformação de vida. Então e a nossa amizade foi se transformando de uma forma bonita. Hoje eu não te considero amiga, eu te considero minha irmã. Né? Você sabe muito bem disso, toda hora eu tô me declarando para você, mas e é muito bonito ver a sua transformação dentro disso tudo, né? Porque eu te acompanho há todos esses anos e eu vejo todos os módulos de transformações da tua vida. Inclusive, para que fique bem claro, ela foi minha primeira mentora também nessa história toda, nessa nova fase de vida. Ela foi a primeira pessoa a me mentorar, me acompanhar e me destravar com um destrave-se, na verdade, a fazer enxergar o potencial que podia rolar daqui em diante. Né? Eu tive esse prazer também. Mas é bonito, muito bonito toda essa transformação, de ver e ver nascendo tudo isso, né? Porque é como um filho, né? Você está tendo, inclusive, vários filhos e é muito bonito de acompanhar e ver dar tão certo e ver tanto amor envolvido. Com certeza. Né? Porque as pessoas, geralmente, quando estão dentro de alguma transformação ou querem que alguma coisa aconteça, as pessoas... Obviamente, é excelente ter dinheiro e o dinheiro faz parte, né, dos projetos, mas as pessoas estão sempre ali, o parâmetro para o que deu certo é o que entrou de dinheiro, né? E eu vejo muito que para você o parâmetro é o quanto eu estou me dedicando, o quanto todas as nossas conversas são a respeito disso, são a respeito disso, né? E tem muito amor envolvido. E obviamente quando tem amor envolvido, dinheiro obviamente entra,
né? É De uma uma consequência, forma, né? mas de uma consequência, né? Então essa foi a introdução. Assim, eu acho que a gente tem antes dela explicar quem ela é nessa história toda e das transformações que ela já viveu, a gente tem em comum, além da faculdade, dessa trajetória de vida, o fato de tudo que a gente se propôs a fazer, a gente se apaixonou. Tudo. Então, não importa qual fosse a fase, mesmo que a gente tivesse medo de começar alguma coisa nova, a gente sempre se apaixonou por tudo que a gente fez. Pela fisioterapia, quando a gente estava lá atrás na faculdade, pela carreira que você seguiu nessa área que eu não segui. Eu já era apaixonada pela aviação e foi por isso que eu não segui na fisioterapia. Depois o meu design como surgiu. E para você, o que surgiu de transformação nessa fase toda? Como é que a gente consegue resumir esses últimos, sei lá, 15 anos que a gente teve de transformações na sua vida? Meu Deus. Quem você é hoje? O que você faz hoje? Conta pra gente. Ai, hoje eu sou feliz. Não, isso você sempre foi. Não, mas dentro de trabalho, né? Eu vivo me transformando, eu acredito que mensalmente, né? Dentro de trabalho, e é muito engraçado toda vez que eu vou falar para alguém o que eu faço, né? Então, assim, como base eu sou fisioterapeuta, né? E dentro da fisioterapia eu atuo dentro de algumas áreas, atuei mais, né? Quando eu estava só dentro da fisioterapia. Então, atendi idosos, a parte de geriatria, a parte de pilates, dava aula de pilates, drenagem linfática, pós-operatório de mulheres mastectomizadas. Então, dentro da são algumas áreas e algumas pós-graduações dentro da fisioterapia, né? E a última foi dermatofuncional. Deixa eu fechar o capítulo fisioterapia, porque daí fica mais organizadinho. E a última dentro da fisioterapia foi fisioterapia dermatofuncional, que foi uma especialização em que eu atuo hoje dentro dela. Tem um consultório e eu atuo com a parte de estética e pós-operatório de uma forma geral. Paralelo a isso, eu tenho um ateliê. Esse ateliê aqui é meu. Esse espaço que a gente está hoje é dela. Então a gente começou por aqui já. Eu falei, não, eu preciso mostrar esse espaço. E é meu e da Ju, de uma outra amiga que eu amo muito e admiro também. Então ela faz toda a parte de cerâmica e eu fico com a parte de tapeçaria. Então dentro dos trabalhos manuais eu trabalho com tapeçaria, com design de bijuteria, kimonos. Na verdade, é até interessante a gente falar sobre isso, porque assim, eu acho que você já vinha numa carreira na fisioterapia muito bem sucedida, e aí veio uma pandemia que colocou todo mundo dentro de casa. Nossa, isso é ótimo, essa deixa é ótima. E aí ali você precisou se reinventar, porque você não podia estar junto com os idosos, que era quem você atendia na época, e as grávidas, né? E aí eu falei para minha terapeuta na época, né? Eu falei, e agora? Não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, você sabe como eu sou. Eu sou zero ansiosa, mas na pandemia aquilo ali me tirou 2 dias de sono, assim, porque eu falei, meu Deus, eu tenho um filho para criar. Como é que eu vou fazer? Porque todo mundo me ligando e cancelando, né? E eu tinha uma garantia ali, mas eu não sabia até onde essa garantia ia suportar, né? E aí eu falei para minha terapeuta chorando, o que eu faço da minha vida, né? Já calculando a última sessão de terapia, porque eu falei, vou ter grana para sustentar isso aqui. Daí ela falou, Cris, por que você não vai vender suas bijus? Eu falei, mas quem vai comprar biju numa pandemia? Vai usar onde? Ela falou, as pessoas vão usar. Tenta. E aí eu foquei naquilo, porque eu tenho meus... Os hiperfocos, os momentos de hiperfocos. E aí eu comecei a produzir, inclusive... Nós estamos hoje, porque eu sou desse tipo mesmo. A pessoa está com as minhas peças. Hoje eu estou com uma. E aí eu fui fazer e eu falei, e aí eu tive um insight, assim, eu falei, e se eu falar com essas, como é que fala, de Instagram, me fugiu a palavra. Influencers. Se eu falar com algumas, né, e falar e me apresentar e mostrar minhas peças, vai que, né? E aí eu fui nas melhores, assim. Ela não segura, gente. Ela tem essa certeza de que pode. Essa permissão tá lá em cima. O sim eu já tenho. Se não der certo é porque as pessoas falam o não eu já tenho. Isso é errado, gente. Tem que falar o sim eu já tenho.
Se não der certo é porque não aconteceu. Não tem essa de eu já tenho. Você já está iniciando falando que não tem não, né? E aí eu falei, eu já tenho. Mandei para algumas e graças a Deus, assim, todas aceitaram. O site na época, eu lembro que eu mandei para aquela Júlia Faria, não sei se as pessoas conhecem, no dia dela saiu do ar, de tanto que eu vendi. Então, assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei na pandemia. Que loucura, né? É muita loucura. Então, o medo que eu tinha no início, né, de como que eu vou fazer, aí eu comecei a fazer vídeos, montando as peças, vídeos usando, e aí, na verdade, a pandemia para mim não foi aquela, foi sofrido, obviamente, porque eu sofria vendo todo né, o sofrimento, a situação, né, das pessoas, e na minha própria família houveram casos bem sofridos, mas eu achava que eu ia ficar muito mal, porque eu sou taurina, né? Eu preciso de base, né? Eu preciso muito de uma base, principalmente financeira, para me sentir segura, né? Mas na época por conta do meu filho, né? Então e só de pensar de não ter possibilidades de tipo, e eu fiz algumas ligações antes e eu recebi alguns nãos de pessoas próximas, assim, eu falei, tô sozinha nessa, mas não, eu falei, Deus, posso estar sozinha em relação às pessoas, mas em relação a ti, eu sei que você está comigo o tempo inteiro, sabe? E ele esteve, porque, como eu falei antes, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganhei na pandemia, né? E de uma forma mental, ele não me sustentou só no financeiro, no mental também, sabe? Então, foi uma forma de transformação, assim. E a partir dali, depois passou a pandemia, eu continuei com a fisioterapia nas áreas que eu atuava, mais os kimonos, aí eu fazia malinha, deixava com as minhas clientes, deixava nas portarias, ia pegar depois. E gente, é bom deixar claro que nunca foi de uma forma bagunçada, sabe? Sempre foi de uma forma muito organizada. Terça e quinta é para isso, segunda, quarta e sexta é para aquilo. Então, assim, as pessoas às vezes olham e falam assim, mas aí é tudo muito bagunçado, né? Muito misturado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque realmente são áreas muito distintas, né? Não são áreas que se conversam assim. Mas, olha, domingo eu ia na minha costureira lá em Parelheiros, e daí eu ficava o dia inteiro com ela, e eu desenhava os kimonos e mandava pro cara que fazia o tecido, mas de uma forma muito gostosa. E, como você falou, de uma forma muito feliz, sabe? A gente sempre entrou com muito prazer nos projetos. Então, assim, tem desenho que eu vejo hoje, esses dias, não sei quem foi que mandou, uma pessoa na Tailândia com o meu kimono, e eu fiquei parada, eu falei... Foi longe. Não, e eu que desenhei, um negócio lindo. Eu falei, eu desenhei isso. Então, assim, é uma satisfação e eu acho que a palavra é tesão mesmo, muito forte, sabe? De uma coisa muito visceral, assim. E aí, aos poucos, eu fui vindo... E a criatividade foi mudando de área só, na verdade, porque hoje ela continua um pouquinho na biju, mas ela também migrou de área para tapeçaria, vieram outras coisas agregando. Aí eu fui não sei, eu acho que foi até quando você foi para a feira de Milão. Eu acho que foi naquela feira que eu também vi uma tapeçaria, porque para mim antes tapeçaria era só tapete, enfim. E eu tava em Milão para o congresso, e você foi para a feira de Milão. Para a feira de Milão. E aí naquela feira eu falei, nossa, eu achei dentro da feira uma artista maravilhosa expondo, mas esculturas. E eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso, e fiquei apaixonadíssima, assim. O negócio pegou, é como se eu tivesse apaixonada por alguém, inclusive. E aí eu vi lá, tal... Tem até uma história boa que eu peguei 100 euros para... Essa história é ótima. As histórias da Cris sempre são maravilhosas, vocês não têm noção. Eu falei, hoje eu vou fazer uma loucura, eu vou comprar, porque um dia anterior eu tinha dado uma volta na feira e tinha visto as tapeçarias pequenas, assim. Eu falei, hoje eu não tô com dinheiro, mas amanhã eu volto e compro, né? Aí eu falei, vou fazer uma loucura, vou pegar 100 euros, gente, 100 euros e vou comprar a tapeçaria. E aí, dia seguinte, chego lá para comprar a tapeçaria. Falei, moça, eu quero a tapeçaria X e tal. Ela falou, acabou. Falei, não acredito, eu sonhei, eu quero. E aí ela, vou ver lá no estoque para ver se tem. Daqui a pouco vem ela com a tapeçaria dos meus sonhos. Eu falei, quanto custa? 3.400 euros. Eu falei, faltam 300. 1.300. Aí ela falou, eu falei, só tem 100 euros.
Na minha cabeça, a tapeçaria minúscula era, sei lá, 80, 50 euros. E aí eu falei, a moça não vai ser dessa vez, ganhei um cappuccino e um abraço. A parte do abraço é a melhor. Fui embora e quando eu cheguei no Brasil, acho que 3 dias depois, eu já estava matriculada na aula de tapeçaria. Eu acho que você, mais do que ninguém, nunca se bloqueou numa caixinha só, né? Você nunca precisou ser uma coisa só e nunca se prendeu numa coisa só. E, assim, as oportunidades... Primeiro, as oportunidades que apareceram, você soube aproveitar. Mas, mais do que isso, você soube ter olhos para aquilo que acontecia à sua volta. Porque eu acho que as pessoas ficam muito presas, às vezes, naquilo que elas estão fazendo e não conseguem enxergar em volta. Não, assim, todo esse repertório, você vê, pô, eu tava lá, tava passeando de férias, aí aproveitei, fui numa feira e, de repente, na feira eu descobri uma coisa nova que eu gostei e resolvi fazer. Quantas pessoas se permitem isso? Isso é bem... Né? Quantas pessoas se permitem, primeiro, a ver, porque às vezes você não tem nenhum repertório de olhar as coisas que estão acontecendo. E eu acho que isso faz muita diferença e eu valorizo isso muito quando eu estou projetando, porque eu acho que o fato de eu ter trabalhado antes na aviação me colocou num mundo em que eu pude conhecer outras culturas, conhecer outros ambientes, saber como é que os outros lugares são e até ter isso como repertório na hora de trazer para o meu trabalho, de entender que o que eu ofereço para público A, para pessoa A, não vai funcionar para pessoa B, porque são pessoas diferentes, Sim. São culturas diferentes. E você sempre teve os olhos abertos para isso, né? Para ver, olhar à sua volta o que está acontecendo. Na verdade, eu acho que eu nunca me limitei a nada. Eu, inclusive, falo para as pessoas. Se eu chegar e falar, estou cursando medicina, ninguém vai estranhar. Ninguém vai estranhar, porque eu me permito muito, Bê. Eu me permito, tanto nas minhas viagens, eu viajo muito sozinha, né? De entrar O que já é uma tremenda permissão, porque nem toda pessoa, quem dirá uma mulher ir sozinha viajar, e você nunca teve essa... E eu passo temporadas fora, sozinha. Obviamente eu tenho os meus amigos lá, mas eu viajo sozinha, né? E eu aprendi isso, foi muito bonito na minha vida, que quando você viaja, você vai abrindo os horizontes de uma forma... Eu tenho certeza que eu era uma Cris antes de fazer minha primeira viagem sozinha e uma Cris depois. Porque a partir dali eu vi a minha capacidade, até onde eu posso ir, gente. Eu tô em Roma, né, sozinha. De onde você saiu, né? De onde eu saí, eu não vim de um lugar de facilidades, muito pelo contrário, eu vim de um lugar de uma escassez muito grande, né? E aí eu vejo, olha onde eu tô, então eu fico vendo, eu falo, gente, não tem um limite, o limite quem coloca somos nós mesmos, sabe? E as pessoas também nos colocam dentro de caixas, né? Você pode ir até aqui, até quando você tenta sair um pouquinho, as pessoas falam, não, tá demais. Então eu nunca deixei que ninguém ultrapassasse esse limite comigo de Cris, tá demais, né? Eu nunca nem parei para discutir se tá demais ou tá de menos, eu simplesmente sigo a minha vida, né? Eu vejo, tô pagando minhas contas, não tô fazendo mal para ninguém, tô aprendendo, tô fazendo novas conexões cerebrais, porque eu acho que o fato da gente estar estimulando a criatividade é o que mais estimula novas conexões cerebrais, sabe? Com certeza. Então, o trabalho manual ou até a concentração na hora que eu estou fazendo um procedimento estético. Então, não estou fazendo mal para ninguém, estou construindo a minha vida, está fazendo muito bem para mim. Então, assim, eu vou indo, sabe? E eu não vejo um final. Eu vejo muita coisa muito pelo contrário. Eu fico morrendo de dó, porque... eu tô envelhecendo, não tem coisas que eu não vou conseguir. Tem só uns 50 anos que eu ainda posso fazer isso, depois pode ser que não dê mais. Eu queria tanto mais coisas, mas enfim, sou muito grata pelo que já aconteceu até aqui, o que vem acontecendo, né? Mas é isso, e aí tem a outra parte, que é a parte espiritual, né? Que eu acho que é a parte que mais me completa. Ai, meu Deus, o microfone. É a parte que mais me completa, não que as outras áreas sejam... Eu acho que dá para perceber o quanto eu falo com amor das minhas outras áreas, mas eu venho de uma base de uma igreja batista, né?
e sem querer falar mal de igreja, não é o intuito aqui, é uma coisa muito, para mim hoje, que eu vejo de uma forma mais 360, era uma coisa muito fechada, né? E aí eu sempre fui muito curiosa, sempre li muito, então eu falava, deixa eu ver se isso que me falaram é isso mesmo. E eu não era. Deixa eu ver se isso é isso. Não, não era, né? E aí eu fui indo para algumas áreas, mas por curiosidade mesmo, sabe? E eu tive encontro com Deus, assim, com Jesus, que não tem religião que te traz. É muito íntimo, sabe? E aí dentro disso eu fui acrescentando outras coisas, daí a gente vai fazendo curso, vai se formando em várias coisas. Sempre tem mais uma série de cursos na linha, né? Mas não é parar, né, neles. Eu acho que fazer cursos, se aprimorar, conhecimento é a única coisa que ninguém rouba de você, né? Ninguém. Então, sempre estar se aprimorando é o primeiro passo, mas mais do que isso é tirar eles do papel, né? Sim, mas o engraçado é que eu tiro todos do papel. Eu estava fazendo a pós em dermatofuncional, durante a pós já tinha paciente querendo fazer procedimento. Terminei a pós, semana seguinte minha agenda estava lotada. Então, assim, não é que eu fico esperando ou procurando uma coragem, não, eu já vou. Mas assim, eu faço mentoria com os melhores mentores para me dar uma segurança melhor, né? Eu aprendi isso, que a gente corta um caminho danado quando a gente faz mentoria. Quando a gente escuta o outro e deixa o outro também ajudar com aquilo que ele já passou, né? Nossa, e eu vejo. A gente não precisa passar de sentir tudo na pele, né? Então, eu aprendi isso muito cedo, que quando a gente faz mentoria, obviamente com pessoas bem, né? E eu fiz mentoria, por exemplo, fui aplicar Botox. Eu aprendi na pós-graduação, minhas professoras eram excelentes, mas eu fiz 2 cursos extras de aplicação de Botox, para eu ter uma... Então, assim, aí hoje eu sei que eu aplico Botox bem, né? Não, né? Enfim. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre faço uma mentoria, um curso a mais, um curso ali, acabei de fazer uma vivência em Florença de tapeçaria, sabe? Então, assim, as coisas eu vou fazendo um pouco mais, mas é uma coisa gostosa, não é uma coisa que eu fico me cobrando. É uma coisa... Simplesmente acontece, né? Simplesmente acontece. Em relação à tapeçaria, comecei a fazer a tapeçaria, publiquei um vídeo, eu também quero, né? E eu sempre falo para tudo. Quando eu comecei a fazer massagem, eu falei, eu preciso de uma pessoa para fazer massagem, para eu mostrar meu trabalho, sabe? Eu preciso de uma. Se aparecer uma pessoa, vai deslanchar. Eu vou deslanchar. Então, para minha vida, eu sempre precisei dessa pessoa. Eu nunca fiquei... Obviamente que a gente sempre quer muita gente. Mas eu sempre gostei desse... Vai devagar, vai com calma, vai mostrando seu trabalho, vai entrando no ambiente, dando uma olhada, vai sentindo as pessoas. Nunca foi muito... No susto. No susto. Então... Acho que aí entra a sua questão do ambiente, né? Eu ia te perguntar disso agora. A gente estava falando antes, na verdade, de entrar aqui, a respeito de ambiente. O quanto você acha que o ambiente como um todo... Assim, a gente vê muita gente falando, né? Porque ambiente é tudo. O ambiente que você se encontra vai te mostrar para onde você vai. Mas no seu caso, eu quero a vivência prática. O quanto você sentiu que esse ambiente, num todo, ele te impulsionava ou ele te segurava? Como é que foi essa vivência? Então, hoje eu tenho a ciência da epigenética, que a partir da epigenética a gente sabe que o ambiente é que influencia absolutamente tudo. Isso eu estudei, enfim. E também sou mentora de geobiologia, que é o estudo da energia do ambiente, das pessoas, enfim. Isso influencia de uma forma, eu não sei nem mensurar, né? Mas antes que eu não tinha esse conhecimento e que eu só ia, né? Eu vou te dizer que eu sempre fui uma mulher de muita sorte, porque eu sempre fui muito cercada de pessoas que não me puxavam ou não falavam, será? Eu nunca fui. Eu sempre tive gente muito do bem do meu lado, sabe? No entanto, eu via as pessoas que... Eu sempre convivi muito com muitas pessoas, né? Em todas essas áreas que eu trabalho, que eu via que até dentro da própria casa as pessoas, né, não davam corda para as outras, e isso me falava, pelo amor de Deus, como que as pessoas conseguem viver Como é que elas se bloqueiam desse jeito, né? Elas se bloqueiam e deixam que o externo também bloqueie, né? E esse externo pode ser coisas ou pessoas, né? E é muito. Eu acho que para minha realidade de ser cercada, graças a Deus, por pessoas do bem, que vai lá e
e olhar o ambiente de muitas pessoas, assim, eu acho que a gente está vivendo uma era de ambientes muito doentes, sabe? E eu tô falando isso de uma forma... As pessoas estão doentes e os ambientes estão adoecendo as pessoas também, né? Eu acho. Então, assim, quando você vem falar de uma casa saudável, que eu acho que tudo acontece a partir da casa da gente. Então, tudo é o nosso quarto, é a nossa sala, é a nossa cama. Imagina como que é um ambiente se você não tá bem, como é a tua vida, se você não tá bem dentro desse ambiente. Né? Eu na minha casa eu tenho muitas plantas, né? E eu fico olhando as plantas de como eu estou. Às vezes eu estou com a energia um pouco mais baixa, até por conta de alguns atendimentos que eu faço. As plantas sentem. E não é conversa de maluco. Não é conversa de maluco, né? Não. É que eu acho que quando você começa a prestar mais atenção em volta nas coisas, você não precisa de coisas grandes acontecendo para justamente cair a ficha. Exato, né? Se você abre os olhos para prestar atenção, às vezes pequenas coisas, e pode ser a mudança de uma planta, pode ser a pimenteira que de repente fez e murchou. Ou pode ser qualquer outra coisa pequena que aconteça que você já está, mas por que aconteceu? Por que isso aqui agora, desse jeito, aconteceu na minha vida? Né? E aí você já consegue ir resolvendo isso, ao invés de deixar crescer e de repente precisar, sei lá, bater um carro, acontecer uma doença. Quantas pessoas não só param quando ficam doentes. Porque não se permitem parar e prestar atenção nas coisas ao longo da vida. Pois é. E eu meço muito o ambiente pelo contrário, assim, muitas pessoas, elas mudam a vida delas pelo externo e aí elas veem como elas se comportam, né? Eu não, eu primeiro moldo o meu ambiente interno, né? Como que eu estou internamente, aí a partir daí o externo começa a fazer essa dança com o interno, sabe? Mas tudo começa a partir do interno, né? Então, até porque tem tanta gente dentro de casas maravilhosas, né? E com o interno totalmente destruído, né? E nada sem fazer sentido, né? Então eu acho que... Sem se conectar, né? Então eu acho que quando a gente está com o nosso ambiente interno, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Vindo para cá. Quando a gente está com o nosso interno saudável, bem resolvido, o externo começa a fazer parte disso tudo. Começa a refletir, né? E assim, às vezes eu fico me perguntando o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se você para pensar, mas a pessoa tá... Eu não estou falando de depressão doença, tá? Porque aí a gente entende que pode ter certas questões hormonais, enfim. Mas as pessoas às vezes estão mal dentro de casa, depressivas, e não conseguem lavar a louça, não conseguem arrumar a própria cama e não entendem que, às vezes, esse ambiente, essa coisa mais simples do dar o primeiro passo naquele dia e de fazer alguma coisa por si mesma, já é o primeiro passo para elas saírem daquela situação, né? Porque a gente precisa, sim, de terapia, não estou menosprezando nada disso como doença nem nada, mas começar a entender que se a sua casa, por exemplo, está desorganizada, a sua vida está desorganizada. Isso e provavelmente a casa chegou nesse ponto porque você já estava desorganizado antes, né? Você está trazendo... A sua casa é só um reflexo daquela desorganização, daquele acúmulo, né? Então, tem um mentor que fala que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. E eu concordo totalmente. Né? Então, se você precisa começar por algum lado, se você precisa começar por alguma sementinha que de repente seja mais fácil, mais simples, ela pode ser a academia que você começa aí todo dia, você cria uma frequência e vai indo todo dia e se forçando a sair do marasmo, digamos assim. Ou então pode ser vou arrumar a minha cama ou arrumar a minha casa, porque eu não vou receber ninguém, então minha casa pode ficar bagunçada. Tá bom, mas a primeira pessoa que você tem que agradar é você mesma. Sim. Então a sua casa não tem que ser arrumada para o outro, ela tem que ser arrumada para você. Porque eu até já falei sobre isso com o Gui, meu namorado. Se a casa não está
pronta para receber, digamos, a pessoa interfona lá embaixo agora, isso não costuma acontecer, a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais fechadas, né? Mas, sei lá, um amigo diz para você, olha, tô indo aí, chego em 10 minutos. Você vai ficar desesperado porque essa pessoa tá chegando e sua casa tá toda de cabeça para baixo e você vai sentir vergonha. Ou você vai se sentir motivado por conta dessa amizade que vai chegar, você vai poder receber, você vai poder tratar bem, você tem as coisas, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de sentir-se bem, você tem as coisas para receber e para poder curtir essa companhia, né? Então, é valorizar esse ambiente, né? Mas é o que a gente tinha falado antes, né? Eu acho que a gente está numa época de muitas doenças mentais, né? E não é todo mundo que tá ali, vai, faz alguma coisa. Muitas pessoas estão bem sozinhas, Bê. Tem muita gente muito sozinha. Tem coisas muito básicas, assim, que eu falo para algumas pessoas que eu dou mentoria, mas muito básica, assim, que para elas é uma luz absurda, que numa conversa com um amigo, de repente, podia ter, né? E não tem. Então... As pessoas perderam isso, né? O olho no olho. O olho no olho. Então, você vai em restaurante, eu vivo falando para os meus amigos, olha ali, olha, todo mundo com o celular na mão. Tem mesas que são assustadoras, assim, que você vê que as pessoas não se olham Não se parece olham. que a pessoa que está do outro lado do telefone sempre é mais importante do que aquela que está na sua frente. Pois é, eu fui ver o penúltimo jogo agora da Copa num pubzinho, e aí tinha uma mesa, devia ter umas 15 pessoas, assim. Então elas estavam torcendo, mas na hora do intervalo, eu acho que as 15 estavam mexendo no celular. Então elas se reuniram para ficar gritando juntos na hora do jogo. Mas não de conversar, porque assim, e eu fiquei prestando atenção o tempo inteiro. As pessoas não conversavam, como é que você tá, como é que estão as coisas. Então assim, quando você fala assim, mas levanta, vai lá fazer as coisas, às vezes a pessoa já tá entregue, sabe? Então, tem muita coisa além disso, né? Tem o mais fácil, por exemplo, essa semana eu dei aula, eu dou uma aula online de Pilates para uma pessoa que eu dou há muitos anos, e aí eu continuei online com ela. E ela chegou com frio, tô cansada, eu já tô um bode, eu tô no nananã. E aí eu falei, comecei a dar aula, eu falei, vou começar com funcional, lascado. Eu já vi ela tirando... Pra tirar da vibe, né? Já vi ela tirando a roupa, ela... Vira a chave. No final, a aula foi quase 1h30 da gente conversando e dando risada. Mas quantas pessoas têm essa possibilidade, sabe? Então, tá bem difícil. Eu queria muito que as pessoas vissem esse podcast, porque às vezes um podcast já te dá bastante insight, né? Nossa, olha isso, vou tentar arrumar minha casa. Olha o que ela falou, é melhor você arrumar tua casa e ser surpreendida por um amigo e você tá bem, ou você tem que correr para arrumar a sua casa, né? Então, e antes eu era essa, não de bagunça, porque minha lua é em virgem, então eu sou muito chatinha, mas de estar em casa... E esotérica também, né, gente? E esotérica também. Mas antes eu era muito de, por exemplo, pijama, eu amo ficar de pijama em casa, né? Então são coisas que eu tô mudando muito na minha vida, e recente. Porque eu sei que tudo isso influencia. Se você tá de pijama e tá querendo fechar algum negócio, amor, não vai fechar. Não adianta, né? Não vai, né? Você precisa estar vestida para receber. Não tô falando nem no presencial. Mas quem que vai fechar contrato de pijama não é isso. Eu tô falando, o negócio tá rolando lá não sei onde para ver se fecha e você tá na sua casa. Então, essa energia de você estar em casa, preparada, sabe? Eu tô vestida, eu tô pronta para isso. Eu acho, eu tenho certeza que o universo, ele conecta tudo isso, entendeu? Agora você tá em casa de pijama, né? Esperando as coisas acontecerem. Vamos ver se a reunião vai dar. Eu acho que aqui já tem uma coisa que não tá muito funcional, sabe? Mas imagina, eu que tenho essa consciência, que estudo e tudo mais. Então imagina as pessoas que não têm consciência nenhuma. E não tem ninguém, né? Então, por isso que eu amo muito essa questão de podcast, de vídeos no YouTube, de conversar com as pessoas. De conversar, porque eu tiro muitos insights disso, sabe? E falando de casa é a nossa casa, né? A física e a interior. Então, tem coisa mais importante do que casa? Não tem. Né? E eu não tô falando de casa milionária, eu tô falando de casa, cafofo, né? Nossa casinha com uma florzinha, tô falando da possibilidade que a gente tem, mas de uma forma agradável pra gente, né? E para receber quem a gente ama. Então,
tô feliz com o podcast. E eu acho que assim, a casa dela é uma delícia, gente, vocês não têm noção. E a casa, a sua casa também está passando por uma transformação, né? Tá. Porque passou uma fasezinha de ninho vazio aí. Passou uma fasezona. Mas como reformular esse espaço também, e eu acho que o nascer do ateliê aqui, esse espaço que você tem aqui agora, para poder trazer a sua criatividade, poder trabalhar também e tirar isso de dentro da sua casa e conseguir ter esses dois mundos em paralelo também fazem muita diferença, né? Fazem muita. É engraçado que eu trouxe alguns móveis da minha casa para cá, porque eu já queria mudar algumas coisas, mas o ateliê é novo, eu quero uma coisa, inclusive a senhorita está entrando no projeto, né? Uhum. Eu quero um ateliê mais cara de ateliê. Antes eu queria uma coisa mais agradável, isso eu vou deixar lá para minha casa. Não que o ateliê não vá ficar agradável, mas eu quero o ateliê com cara de ateliê. Uhum. E eu estava montando um ateliê com uma coisa mais casa, né? Então, estou mudando um pouco. E a minha casa é muito engraçado, porque eu não gosto muito de mudar muitas coisas. Né, eu gosto de mudar uma coisinha, mas hoje, se chegasse aquele carro antigamente que passava, vamos mudar sua casa inteira, oba, vai lá, porque eu tô sempre pronta. Eu tenho um apego absurdo, eu tenho que trabalhar muito isso. E eu falo, não, hoje eu quero, então assim, tem tantas coisas mudando na minha vida para muito melhor, eu falo, gente, quero um sofá cru agora, né, o meu sofá é cinza. E eu sei a questão da cor cinza para ambientes e tudo mais. O cinza acaba sendo mais triste, na verdade, super triste, né? É uma cor fria, mais triste, mais fechado. Então, o bege, mesmo que seja na mesma tonalidade, digamos assim, de saturação, de luminosidade e tudo, né? Que ele seja um material que não seja muito escuro nem nada, ele já vai trazer mais vida ali, né? Então, eu sempre soube da questão do cinza, mas eu desenhei um sofá laranja. E aí, então, laranja dava uma quebradona. Mas não, agora eu quero mudar muita coisa. Cor da parede, tô querendo mudar muita coisa na minha casa. Então, assim, também é o que eu tô por dentro, sabe? Então, eu tô sentindo... Reflete, né? Reflete muito, porque de um tempo... Meu filho faz 1 ano e meio que saiu de casa, ele é da Marinha e foi morar em Florianópolis, agora tá morando no Rio de Janeiro. E eu senti um baque danado com essa saída do meu filho de casa. E aí, ano passado, eu fiquei bem no ostracismo, assim, sabe? De não me tira daqui, me deixa aqui. E quando eu saí desse lugar, né, eu falei... Preciso mudar tudo. Quero tudo novo, mas de uma forma tranquila. Leve, né? Não é, vou mudar tudo, porque às vezes as pessoas querem mudar as coisas achando que vão mudar dentro. Não. E isso não tem nada a ver, né? Então... Ela pode ser só o início, mas é o que te faz começar a se mexer. Aí eu falei, eu quero uma casa X, uma casa Y. Então, antes eu não podia ter um sofá mais claro, adolescente em casa. Agora eu posso. Então, agora eu tô nessa questão de mudar o ambiente externo também e tudo... Para fazer refletir, né? Tudo por conta do interno. Para fazer refletir o interno. Exato. Depois a gente coloca uma fotinho de lá também para vocês conseguirem entender melhor como é que é esse espaço todo aí. Eu acho que faz bastante sentido a gente conseguir mostrar um pouquinho disso. E até daqui do ateliê também, que a gente estava falando, né, Cris? Antes da gente entrar no ar, a gente estava falando a respeito da sala que ela tem aqui no ateliê. Essa daqui é a parte da cerâmica, a sala do lado aqui é onde ela tem a parte de tapeçaria, que ela trabalha com isso. A gente estava conversando a respeito do que seria melhor fazer, de melhorar a bancada, de repente colocar ou como uma prateleira na parede, né? Sim. Ou então, de repente, colocar bancadas mesmo, mesas mesmo. E ela me questionou o que eu achava melhor. E aí eu acho que é o olhar para aquilo que você precisa e o que você pensa para o ambiente. Porque se a gente põe uma prateleira fixa na parede, por exemplo, a gente não tem mobilidade com aquilo ali, a gente pode armazenar, pode utilizar ela até como uma bancada, dependendo da altura que você instala, mas você não consegue mudar ela de um lugar para o outro. Já se você tem uma bancada móvel, e até a ideia, de repente, que a gente estava falando antes, né, de ao invés de fazer uma bancada grande, como essa daqui que a gente tem, que ela acaba sendo maior e você não consegue colocá-las em muitas posições, e como elas fazem eventos aqui no ateliê, faz sentido ter essa mobilidade. De repente, colocar 2 bancadas menores que se complementem,
e aí você consegue ou juntar as duas e trabalhar junto com essas duas juntas, ou então até separá-las dependendo do tipo de evento que vocês vão criar. Então, são dicas, são coisas que a gente vai pensando conforme as ideias vão surgindo, né? Você falou da questão da funcionalidade. Eu já estava presa na estética, né? E você falando, Cris, depende. Se for para tal coisa, a mesa é melhor. Então, a importância de ter alguém com conhecimento esse olhar, né? E com esse olhar de tipo, e olha que eu acho que eu tenho um pouquinho mas de conhecimento. a gente fica preso, às vezes, numa visão, num ponto de vista só, e aí, quando você contrata o olhar profissional, né? Quando você põe o olhar profissional em cima, você consegue ponderar melhor as necessidades. Você me fez 2 perguntas que eu não tinha parado para pensar e que muda todo o contexto do ateliê. Eu falei, eu não sei se eu coloco prateleira ou mesa. Aí você falou, depende da funcionalidade que você quer dar a isso. Então, assim... Porque, assim, quando a gente está falando com uma pessoa que já tem esse dom artístico e que vai trazer a criatividade dela para dentro do ambiente, beleza, a gente sabe, a gente está garantido, né? A gente não precisa se preocupar com a parte estética, digamos assim, porque a gente sabe que os próprios produtos que você vende, as mantas que você faz, a tapeçaria, tudo, isso vai trazer o toque de beleza depois. Sim. Ele vai ficar um ambiente bonito. Sim. Mas antes de colocar isso, a gente precisa entender como é que vai ser o funcional. Como é que vai ser o dia a dia. Qual é a necessidade que você tem de dia a dia para trabalhar com aquele espaço ali. É muito importante ter um profissional com esse olhar. É muito importante. Por isso que algumas coisas as pessoas jogam dinheiro literalmente fora. Joga fora. Porque as coisas que você não planeja, e o projeto nada mais é do que um planejamento, as coisas que você não planeja, você acaba gastando muitas vezes dobrado, porque você põe lá, ou então diz que vai ser o provisório, eu vou colocar isso aqui, depois eu vejo, e já gasta dinheiro. Inteira, né? E aí o provisório fica lá. E você não realiza o que você quer, né? Né? E ainda você ainda fica tropeçando naquele provisório com raiva, porque eu jurei que eu ia trocar isso aqui, mas nunca chega a hora certa de se dar o direito, né? Exatamente. Muito bom falar com você. É sempre uma delícia. Muito a gente passaria... bom falar com você. A gente passaria horas aqui conversando, sem sombra de dúvida. Imagina como é que não são as nossas horas de conversa. Mas vou encaminhar para o final. Uma delícia. Muitíssimo obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada por participar. Obrigada por contar um pouquinho da sua história, por abrir um pouquinho dessa sua história. E eu acho até de servir de inspiração, de transformação. Você foi e é exemplo de transformação para mim, na minha vida pessoal. Você sabe disso. Não vai me fazer chorar. Não vou fazer chorar, não é essa a intenção. Eu sou chorona. Mas eu acho que para eles também acaba sendo um incentivo de não se trave, se permita viver mais, se permita ir além, né? Porque... teoricamente, a gente teria só essa vida para aproveitar. É isso que as pessoas, é isso que você vai lembrar. Então, poxa, aproveite aquilo que você está vivendo aqui da melhor forma possível. Eu penso isso. Se não for, eu tenho uma conta 80-20. Então, a minha vida tem que estar 80% ok e o 20%. Sabe? É o que eu vou melhorar. Não, como é que tá a tua vida atual? Então, hoje, como é que tá a minha vida? 80% bem realizada no trabalho, com os amigos, emocionalmente, espiritualmente. E 20% mais ou menos, tem umas coisinhas ali para dar uma resolvida. Se não tiver assim, não vale a pena. Essa é a minha conta, sabe? Não vale a pena. Porque eu quero viver o melhor da vida, eu quero tomar o melhor vinho, eu quero comer a melhor comida, eu quero estar cercada das melhores pessoas. E não é uma coisa de arrogância, é uma coisa de completude, sabe? De eu quero melhor, eu mereço melhor e eu faço de tudo para que isso aconteça. Para que isso aconteça. E não tem idade, né, Cris? Não tem idade para transicionar, não tem idade para mudar de carreira, eu vejo nunca é tarde demais. Tenho 40 anos e... eu só não vou falar um palavrão. Eu quero ter um treco, porque é sério. Eu falo, gente, eu com 40 anos lá atrás, eu 44... 40 anos, não tinha nem feito tapeçaria ainda. Imagina. Né? Não tinha feito nem as bijus. Então, assim, 40 anos você tá muito nova. Então, assim, pra mim não existe idade, eu acho que existe boa vontade, sabe? Então, a partir do momento que você tem boa vontade, você quer o melhor pra você, pra sua vida,
você só vai e as portas vão se abrindo. Agora, quando você fica num e se... E escutando aquelas vozinhas que também não estão a fim de progredir na própria vida Exato. e só vão te puxar para trás por conta disso, Mas né? as possibilidades... Não existe ano de eleição, não existe pandemia, existem possibilidades. E elas estão aí o tempo inteiro, sabe? Então, esse ano tá super bem porque tem eleição. Mas aí foi pandemia. Mas na pandemia, eu tô falando para vocês, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Então, assim, não existe você querer, né? E você estudar o ambiente, né? E fazer as coisas acontecerem, né? Não existe idade para nada, assim. E eu tô falando, se eu falar assim, olha, eu tô fazendo medicina, não se assustem, porque para mim... Tá tudo certo. A minha cabeça funciona assim, tá certo ou errado? Não, mas é a minha cabeça, sabe? E até agora tá dando certo. Só continue, né? Ai, amém. Eu recebo. As pessoas querem te achar, como é que elas fazem nas redes sociais, Você vai marcar o vídeo, né? Eu vou, lógico, marcar esses cortes depois desse vídeo também vão aparecer por aí, mas... Eu tenho o meu Instagram de estética, né? Que é @DRA Cris Ribeiro. E tenho do ateliê, que é Cris Ribeiro _Studio. _Studio. Ótimo. Então, é um prazer. Eu vou marcar depois aqui também na Será legenda. um prazerzão encontrar vocês a partir daqui. Deem os feedbacks, né? Deem os feedbacks de como é que foi, do que vocês acharam disso tudo, que dessa nossa conversa aqui, se fez sentido para vocês, se vocês estão travados também, estão querendo ir para algum lugar, se vocês estão vivendo também essa fase de transformação que a gente está vivendo aqui. E sejam muito bem-vindos a essa segunda temporada do podcast O Que Já É Seu. Agora vai ser no formato de entrevista. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Não parou nenhuma vez. Gravou aquelas. Olha, eu coloquei pra gravar em 3 lugares diferentes. Não é possível. Delícia. Vamos gravar amanhã de novo? Vamos continuar fazendo isso, brincando assim. Pô, alguém podia contratar a gente. Eu também acho. Vai que de repente alguém se apaixona pelo nosso... Ia ser um prazerzaço